Então, tava lendo o livro de Provérbios aqui hoje, Provérbios 24. Provérbios, quem escreveu foi Salomão, né, filho de Davi, rei de Israel. E a Bíblia fala que Salomão ele foi um rei que teve muita sabedoria, né? No caso, quando ele estava para poder governar e cuidar daquele tão grande povo, ele pediu para Deus sabedoria, né? Pela situação qual ele ia enfrentar. E Deus concedeu essa sabedoria. Ele foi um dos homens ou mais sábio da história, né, da Bíblia. E tem uma parte aqui que eu estava lendo e achei bastante interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Provérbios 24, do primeiro versículo em diante. Diz assim: não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes sua companhia, porque o coração deles pensa em violência, e os seus lábios falam com maldade. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela permanece firme. Pelo conhecimento, suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Bom, aí continua, né? Só que eu vou parar por aqui. Aí o que eu entendi desses 4 primeiros versículos? No versículo 1, já começa dizendo sobre nós não invejarmos certos tipos de pessoas. Na verdade, a gente deve invejar ninguém, né? Mas deixa bem frisado aqui os homens maus, pessoas que têm uma conduta errada de vida, pessoas que não seguem princípios, né, divinos, iguais os que estão escritos aqui na Bíblia. Nós não devemos invejar esse tipo de pessoa. E aí continua, que eu acho que é fundamental também. Nem deseje sua companhia. O que isso daqui está querendo dizer? O ambiente que nós escolhermos permanecer, o ambiente que nós escolhermos nos inserirmos, as mesas que nós decidirmos sentar e permanecer, podem influenciar o nosso comportamento e a nossa vida. Isso pode mudar a nossa índole, nosso caráter. Por isso nós devemos prestar muita atenção sobre essa influência do ambiente sobre a nossa vida. Que ambiente nós estamos frequentando? Que ambiente nós estamos decidindo permanecer? Que tipo de conexões com determinadas pessoas que nós estamos estabelecendo? Que tipo de palavras, de conversas que têm saído da nossa boca? Quais são as nossas crenças relacionadas a nós mesmos, sobre o ambiente, sobre a vida, sobre aquilo que a gente quer? Então, assim, uma reflexão muito importante que a gente deve fazer é: quem sou eu, né? O que eu estou buscando, o que eu quero para a minha vida, qual é o meu sonho, qual é o meu objetivo, qual o propósito? Ok, beleza, a pessoa entendeu, encontrou todas essas respostas. Agora tem uma outra pergunta muito importante também para se fazer, uma auto-reflexão. O que nós estamos fazendo hoje vai nos levar a esse objetivo? O que nós estamos fazendo hoje vai gerar essa transformação na nossa vida para a gente alcançar determinado nível de vida, né? Então, quando a gente consegue perceber, reconhecer aquilo que a gente precisa mudar, deixar de fazer, deixar de falar, e fazer coisas novas que vão ser positivas pra gente, que vão impactar tanto a nossa vida de uma forma positiva, como também influenciar, impactar de uma maneira positiva a vida de outras pessoas, seja a nossa família, pessoas que moram com a gente, os familiares, parentes, amigos, enfim, outras pessoas. Então isso é muito importante, o poder do ambiente. Poder do ambiente. Aí continua. Porque o coração deles pensa violência, os seus lábios falam com maldade. A Bíblia fala também sobre julgo desigual. Não tem como. Não que a gente deve ser mal educado, maltratar as pessoas, desprezar, entendeu? Ser arrogante. Não. Mas é um jogo desigual. A Bíblia fala sobre isso também, jogo desigual. Não tem como a gente ficar criando conexão e ficar se expondo a certos tipos de pessoas e ambientes
mesas, conversas, situações, sendo que aquilo é totalmente contrário àquilo que a gente está buscando, àquilo que a gente pensa, entendeu? É perca de tempo, perda de tempo, no caso, entendeu? Então é isso. Que mais? Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela permanece firme. O que é a sabedoria? Ao meu entender, sabedoria é um conjunto de informações e o conhecimento colocado em prática. Então, sabedoria é o conjunto de informações e o conhecimento colocado em prática. Porque não adianta eu só falar, é assim, 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 e as minhas ações é ao contrário daquilo que eu falo. É como a própria Bíblia diz: a fé sem obras é morta. Eu manifesto a fé que eu tenho através das minhas obras. Então, a minha fé ela tem que estar de acordo com as minhas obras, né? Ou as minhas obras têm que estar de acordo com a minha fé. Tem que eu falar uma coisa e agir de uma forma diferente. Tem que estar bem alinhado isso daí. E aí continua aqui, ó. Pelo conhecimento suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Eu acho que quando nós fazemos as coisas certas, corretas, que agradam a Deus, e isso alegra o coração de Deus, faz com que as portas venham se abrir, né? Com que Deus ele se mova a nosso favor. Apesar de Ele estar a todo momento nos olhando, cuidando da gente, nos dando saúde e nos protegendo, nosso lar, nossas idas e vindas, cuidando da nossa família, do nosso caminhar. Mas quando a gente segue princípios, mantém uma conduta justa, honesta e correta, tanto diante de Deus, principalmente em primeiro lugar, como também diante dos homens, da sociedade, sim, do ambiente que a gente vive, se tanto a nossa forma de pensar, de falar, de agir é coerente, é correta, é justa, é boa e agradável aos olhos de Deus, isso é muito bom, isso é muito importante. Então faz com que Deus venha se mover a nosso favor. E além do mais, nós estamos plantando sementes positivas na vida das pessoas, entendeu? Porque nós estamos sendo observados. Deus ele vê tudo e as pessoas também ao nosso redor, vê nosso tipo, comportamento, nossas ações, como nós somos. E então isso faz toda a diferença na nossa vida sobre aquilo que a gente vai viver, de que maneira que nós estamos vivendo, qual a imagem que eu estou passando, qual o impacto que eu estou causando na vida das pessoas, qual a minha contribuição para viver num mundo melhor ou gerar esse ambiente de positividade, de honestidade, de generosidade e bondade para as pessoas, tanto ambiente familiar como trabalho, enfim, no dia a dia, onde quer que seja, na escola, faculdade, enfim. Então é isso. É isso. Então acho que a gente sempre tem que buscar esse desenvolvimento pessoal, essa expansão da consciência, aprender coisas novas, ser coerente com aquilo que a gente fala e faz, pensar coisas boas, ter fé, positividade, porque acho que a gente está com as emoções alinhadas e usa e tem essa inteligência e controle emocional, as coisas fluem de uma maneira muito melhor. A gente tem que se buscar sim ser mais paciente e ter consciência de que nós sim podemos melhorar cada dia mais, longe de toda arrogância, longe de toda soberba, que isso jamais pode entrar no nosso coração. Arrogância e soberba são as duas coisas que destroem a vida de qualquer pessoa. A Bíblia fala conta a história de muitos reis que atingiram um certo nível de vida, patamar de governo, se tornaram muito ricos, tinham governos enormes ali, impérios,
e por conta de uma condição, seja de poder, né, de administração ou questão financeira mesmo, deixar a soberba entrar no coração e a arrogância. Isso fez com que eles viessem a cair. Então, independente da situação que a gente vive, o nível de vida que a gente alcance, nós devemos manter a nossa honestidade, mantermos uma postura adequada, correta, justa e ter humildade de reconhecer que Deus é o dono de tudo, Deus é o nosso grandioso Salvador, poderoso, é o que nos mantém vivo, é o que nos dá vida e é o que nos dá a condição de desfrutar de tudo isso. Não é mesmo? Então é isso, esse é o recado e a reflexão que eu fiz hoje aqui sobre o livro de Provérbios. Eu acho um livro maravilhoso, porque fala, né, de toda aquela sabedoria que Salomão compartilhou com a gente aqui. E eu já deixo a recomendação da leitura. Eu faço assim, né? Vou revelar aqui. Cada dia eu leio um Provérbios, no caso. Então, tipo, hoje é dia 24, eu leio o Provérbios 24 e assim vou indo. Há momentos que eu leio outras partes da Bíblia, assim como eu tô lendo. Eu tô no livro de Joel. Vou ler a Bíblia, ó. A Bíblia atual esse ano. Pretendo. E vou. Mas os Provérbios eu leio também a parte. Eu leio um Provérbios por dia. É um livro maravilhoso. Você aprende demais. E fala de tudo. Então é isso, fica essa palavra para vocês. Meditem aí, Provérbios número 24. Leiam com calma, com atenção. Reflitam sobre cada versículo que vocês leem. Não leem correndo, porque não tem como aprender, não tem como meditar. Tem que entrar na história, relacionar com os dias atuais, entender o contexto da época. E é muito bom, isso é maravilhoso. E a palavra de Deus também nos traz paz, segurança. E tudo aquilo que provém de Deus é muito bom. Então é isso. Fica aí a indicação. E um ótimo dia a todos.